De hoje. Bom dia, doutor, tudo bem? Doutor Alex, bom dia. Doutor Alex chegou na hora certa, né? Vamos dar a palavra ao seu secretário para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Físico não tem inscrição do advogado, não, né? Ah, não Sim, tem, não no tem. processo físico designado para as 9 horas e não há advogado inscrito e nem que tenha feito inscrição na sessão, Então, no tá momento. Isso nos processos físicos, no PJE tem advogados inscritos, vocês vão poder assistir a apresentar a defesa deles. Nós temos hoje na pauta de Eu recebi físicos. um ED, eu acho que eu recebi um ED. Nós temos hoje na pauta de físicos 33 processos. É mais ou menos o quê? Deve ser. É mais ou menos um quinto do que a gente está recebendo dos processos eletrônicos. E a maior parte dos processos que estão na pauta dos processos físicos são agravo de petição, que, como você sabe, é um recurso cabível na execução. São seus alunos, Mônica? Não, Não? mas estão aqui, ouviram vocês falando não sei o quê, eu tenho que dar para eles agora um ar de seriedade, para mostrar que nós trabalhamos seriamente. Eles não ouviram, nós chegaram logo. Saíram, saíram, Ah, entendi. e a conversa foi no intervalo. Ah, então tá bom. Então, antes disso. Então, a maior parte dos processos que a gente tem hoje no PJE são processos. A maior parte dos nossos processos são eletrônicos. Então, por isso que essa pauta está pequena. Estou pensando até em diminuir o tempo dela. Sim. Depois vou pensar. Hoje tem 32 processos. Semana passada foi até menor. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer. Tem um pedido Tem um de adiado. Tem um adiado, pedido de vista meu, não foi isso? Sim, É meu, né? é o AP Não, é número meu. 2653/2013. Ele qual da Paula? Ele é o E1, doutor. Ele é o E1. Aqui é o seguinte, Maria Laura, doutora Maria Laura, doutora Maria Estela tinha feito uma divergência, aí eu fiz uma modificação para discutir. Só para ficar mais... É só para não ficar, porque tem uns dias que tem 5 minutos. Eu acho que eu não posso fazer... Eu achei que eu não posso fazer uma tolerância maior do que os 10 minutos. Aliás, eu estava pensando, depois que eu fiz o voto, o que eu fiquei pensando é o seguinte... Quando o processo... eu fiz com os 10 minutos, falei, vou dar a tolerância lá dos 58. Mas depois eu fiquei pensando, mas aí não voltei no processo. É o seguinte, se for o caso de a gente resolver nesse sentido, eu altero lá o fundamento. É que quando o regime de jornada é de 6 horas, tem 15 minutos de intervalo. Então a jornada é de 6h15. Poderia fazer 6h25. Mas ele já está... Eu fiquei pensando nisso, mas aí eu não sei. Tá bom 6h10? Tá bom. Porque eu acho que a questão não foi discutida. Então, Tá Acho bom, que isso aqui conserva mais o espírito da decisão. então tá jóia. Então, aqui é o seguinte, então vai prevalecer o voto na forma proposta pela relatora, com esse ajustamento aí, para dar os 10 minutos de tolerância na hora do cálculo do intervalo de 1 hora, quando houver excesso da jornada de 6 horas. Então, é só quando for mais de 6 horas e 10 minutos que concede o intervalo. Muito bem. Agora vamos, então, à pauta normal. Né? Deixa que eu pregou que fica mais rápido. Sim. Doutora Maria Laura, relatora. Doutor João Bosco Pinto Lara, revisor. Eu sou terceira votante. Então, no 1 da pauta, não vejo nenhuma divergência, a bandeirinha vermelha não está nele, também estou de acordo, prevalece a unanimidade. Número 2 da pauta tem uma divergência do doutor João, e eu, nesse caso, eu fiquei muito pensando o que era melhor, e acho que eu vou acompanhar, eu vou acompanhar a relatora, até porque essa solução de voto, de interpretação, ela permite uma maior dilação probatória, ela permite até... Eu acho que ela é mais adequada no conjunto dos fundamentos que ela pôs e dos outros. O doutor João fica vencido, então prevalece o voto da relatora. No 3 da pauta, há uma divergência, eu não tive como ver o processo, eu vou pedir vista para a Esse próxima. com vista? 3 com vista. Divergência substancial. 3 com vista. Eu Vossa quero ver. Excelência já mandou um voto modificado e contemplou para mim uma parte que eu acho importante, que é essa do desconto dos empréstimos, né? Que Vossa Excelência agora está não, mas ainda não. Vossa Excelência não deu ele. Eu vou pedir Tá. vista para a Não, próxima, é então, só porque para eu tinha melhorizar. feito antes adequado aquilo que eu já, tá. já tinha certeza que eu Então, ia vista para você, né, irmão? Então, está com vista para mim. Outras divergências Do 4 ao 10 da pauta, não vejo nenhuma bandeirinha, nenhum anúncio de divergência, e eu também não tenho. Então, só prevalecem de forma unânime. O 11 da pauta, também doutora Maria Laura, um sumaríssimo, doutor João Bosco e eu.
não vejo anotação de divergência e eu também não tenho divergência nele. Agora nós vamos aos processos de quem é relator. Doutor João Bosco, eu sou revisora, doutora Maria Estela é terceira votante. Do 12 ao 21 da pauta, não vejo nenhuma anotação de divergência. Doutora Maria Estela tem a palavra. Eu estou de acordo. Também ao unânimes todos. Os meus todos unânimes. Né? Atenção. É só um erro material que tem no 14. 14 O erro título material. examinado é reflexo às vezes no sábado, senão nas férias. Agora, corrigir isso. Que página que é, Maria A Estela? página 2 do voto. 2. É só o título. Tá dando saudade de voto físico, hein? Página 2. Ah, pois é, eu tenho. Eu tenho. Ah, encontrei aqui. Eu tenho médio. Depende. Bom, o 22 da pauta também é do doutor João Bosco, é um sumaríssimo agravo de petição. De acordo. Não tenho nenhuma observação de divergência. Agora vem 3 processos meus, 23, 24 e 25. Eu não estou vendo nenhuma anotação de divergência da doutora Maria Estela. A doutora Maria Laura tem a palavra. No 25. 25. No 25, no 23 e 24, de acordo. Acordo. 25, eu fico vencida em parte quanto à incidência do FGTS. Ah, tá. Doutora Maria Laura, então, no 25 fica vencida em parte na incidência do FGTS. Bom, agora... E no 26... 26 é a doutora Maria Estela já. É. Agora vamos aos processos da de Maria que... Estela. Tranquilo, tá tranquilo. Agora vamos aos processos de que é relatora a doutora Maria Estela, revisora a doutora Maria Laura. Nós temos, então, do 26 até o 32 da pauta e tem um sumarista também que a gente chama daqui um pouquinho. Então, aí tem várias bandeirinhas. Então, vamos chamar... Não, são observações ligeiras. Então, tá, é porque 20, no 26, 26, eu não participo. considerando que é um AP, eu fico com a segunda opção. Eu com a primeira, com a Então, relatora. prevalece a segunda, a Eu primeira fico opção, vencida. doutora Maria Laura fica vencida na segunda opção. Como eu não voto neles, eu vejo a bandeirinha, mas não sei o que é. No 27 da pauta, isso eu já sei. Doutora Maria Laura vai ficar vencida. Não, eu vou fazer uma ressalva. Aí é uma ressalva de É fundamento? porque eu acho que é uma atividade de financiária e não Tá. de bancária. Tá ótimo. Então tá, doutora Maria Laura, então Mas eu tô fica de acordo vencida. com a relatora. Só com a Com ressalva ressalva disso. de. Não fica vencida, não. Fundamento. Faz uma Não, só ressalva de de fundamentos. Quanto Número quanto 28 da atividade. pauta é dono da obra. Doutora Maria Aí, Laura nesse fica caso, vencida. Vai eu juntar fico- voto vencido? Não. vencido. Eu só junto nos meus. Tá tranquilo. Nesse caso, eu fico... no que tange ao recurso reclamante, eu estou de acordo. Em parte. E no que tange ao da reclamada, é que eu Exclusão fico da vencido. responsabilidade. É que eu fico Até vencido, já porque eu juntou. negaria provimento. Mandou, ela é revisora, tá certo. Tá arrumadinho aqui, já tem a... Porque quando eu sou revisora, as meninas colocam Tá no tudo sistema. arrumadinho, não, tá fácil aqui. Eu Agora... que não coloco no sistema. Não, Não, porque mas as meninas Óbvio, colocam, já foi. dá ótimo. Qual que é agora? 29 parece muito. 29 bom. 29 é unânime, né? é unânime. 30 da pauta, O é a mesma coisa. O 30 da pauta, eu tenho uma divergência parcial. Porque no recurso da primeira reclamada, eu nego provimento, porque mantém os valores fixados das indenizações, que entendi razoáveis em razão da gravidade da lesão, né? Perdeu uma perna. E... esse é aquele que a indenização... a indenização material foi transformada em parcela única, né? Isso. Foi. Eu, na verdade, eu tenho pavor dessa indenização de parcela única, porque a pessoa acaba ficando sem nada. E o advogado. O advogado fica com metade e o reclamante fica sem nada. Mas vai executar um negócio desse por anos e anos e anos. Não, mas é melhor, porque ele tem aquilo mensal. Mas acontece que não adianta, porque a sentença já deu. E não houve recurso, porque o advogado não vai Eu, recorrer às vezes, disso. dependendo, se eu vejo que é uma empresa que há risco de desaparecer no meio do caminho, eu prefiro. Mas eu acho que assim, e mesmo quando não é questão assim, o advogado fica com a metade e a outra metade o genro pega, ou o filho compra Mas uma moto, eu não posso vai ser tomar conta motoboy de e pessoa bate de a maior moto e capaz, fica não. sem nada. Contrata advogado, ela Não, tem é isso que parente que quer acontece. ceder, mas... Pois é. Mas então, agora nesse aqui É o princípio da realidade, a primazia da realidade sobre a forma. Nesse aqui, Vossa Excelência está Na vida reduzindo a tem 30, né? Eu tinha uma fórmula antes do engenheiro marido da minha assessora, uma fórmula maravilhosa que a gente fazia. Então,
O seu deu 146 mil? Os seus 30%? Não sei. Deixa eu ver. Não, deu 105. Então, eu fico vencida em parte que, pela minha fórmula aqui, considerando a expectativa média de vida, que é 74 anos, ele era muito novo quando ele perdeu a perna, 30 anos. Então, Tragédia uma coisa dessa. De fato, é uma tragédia. E pelo redutor da fórmula desse engenheiro que fez para mim, uma vez que eu pedi para ele, para os meus votos, quando tinha muito processo físico e tudo, daria 146 mil e 128. Porque tem uma formulazinha lá, coisa de engenheiro, que eu não sei deduzir a fórmula, não. E no que tange ao recurso do segundo reclamado, eu estou acompanhando o voto em face do IRR. Do incidente recurso revista, estou acompanhando. Então, no recurso da primeira reclamada, eu estou mantendo, estou negando provimento. Mantendo os valores. Mantendo os valores. Doutor João, Vossa Excelência acompanha a relatora? Estou acompanhando a relatora. Primeira opção. Na primeira opção? A primeira opção. Próximo é o 31? 31. O próximo é o 31? O 31 eu fico vencida em parte, porque eu mantenho a responsabilidade subsidiária da Congonhas Minérios e, no entanto, com relação ao recurso da Daltec, eu estou de acordo. Tudo bem. E no 30, está direitinho já, e já está registrado. No 32 da pauta? No 32, no 32 a gente está nessa 15 a 31. Não tem. A doutora na sessão passada. Eu acho que devia ser 30, porque eu acho que não justifica antes de 30, você ainda dá 15 minutos. Acho que, passando de 15, eu acho que já está... Porque senão acaba... Eu acho até que as pessoas, na hora que vão fazer a hora, se elas dão aquela paradinha, vão ao toalete, tomam um café, já são os 15 minutos, né? Mas o problema, geralmente dá uma paradinha um pouquinho antes e tal. O problema é que não faz prova disso, né? O problema é esse. O problema é que não tem prova. Então, eu deferiria o intervalo de 1 hora sempre que a prorrogação superou os 15 minutos, não 30. Os 15 minutos de intervalo, sempre que a prorrogação superasse 15 minutos. Como a gente tem decidido. Então, aí fica vencida só nessa, porque dava os 15 minutos em vez de 30. E no que tange, agora a divergência é a seguinte, isso foi uma observação, a divergência é a seguinte, no que tange ao recurso da reclamada, eu nego o provimento. E no que tange ao recurso do reclamante... no que tange ao recurso do reclamante, eu coloquei uma observação aí, porque Vossa Excelência está definindo 1 hora, quando a jornada de 6 horas for prorrogada pelo menos 1 hora. Doutor Rogério, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando for de pelo menos 7 horas, eu entendi assim. Aqui na conclusão, na base de 1 hora extra, nos dias em que a jornada normal foi prorrogada em pelo menos 1 hora. Eu vou retirar isso aqui de pauta e olhar isso, porque isso tem alguma coisa errada aqui mesmo. Eu vou aproveitar e vou reolhar também, porque... Então, esse aí fica com vista para melhor melhorar. olhar, porque depois fica não tem vale sentido. Não há urgência. Pode ser para semana que vem. Não há pressa que justifique a gente não dar uma olhada quando tem dúvida. Eu acho isso. Bom, às vezes também eu faço pode ser só a conclusão que ficou errada. Pode ser, mas aqui eu, pelo menos, o raciocínio fica meio limitado. Então, é melhor tirar, olhar com calma, que aí acerta, confirma. Eu não sei porque eu pus essa observação, prefiro definir. Não, e de fato está assim na conclusão. Tem que olhar mesmo. E de fato na conclusão está assim, mas eu tenho que ver por que isso ficou assim, talvez explicar melhor isso. Se for o caso, explicar melhor ou mudar, enfim. Eu acho isso também. Então, vamos lá. 33 de acordo. 33 de acordo, prevalece, então, de forma unânime. Tem um ED só nos físicos, que é da doutora Maria Estela. Alguma divergência, alguma observação? De acordo, ele prevalece, então, na forma proposta pela relatora, porque foi... Então, vamos passar agora aos processos. Está um pouquinho antes da hora, né? Estamos 6 minutos. Não. Tem algum que tenha Até advogado? entrar o sistema.
Até entrar o PJE. Mas você já está plugado aí, né? Logado. Doutor André está aí. E sustentação oral? Tem duas, do Dr. João Bosco. Ah, mas esse é outra sala. 9h40. Isso. Pode chamar não, né? Porque o advogado não está lá. A sala do doutor João Bosco está... Pode... Hã? Está com uma lá em cima? Bom, então vem. Vamos lá, vamos tomar o risco. Se aparecer alguém, a gente declara nulo, o senhor faz de novo. Não, declarar nulo, não. Uai, se alguém chegar antes Mas da... porque está inscrito? Não, doutora Maria, eu tô brincando, é piada. Porque se por um acaso ele... Não é isso. É porque tá faltando 7 minutos. Não, declara nulo mesmo. Nulidade é uma coisa que a gente declara tranquilo. Tá faltando 7 minutos. Se o advogado chegar aí, doutor André já tiver feito a sustentação e chegar na hora, aí a gente declara nulo, ele faz de novo a sustentação. Vamos lá, então vamos lá. Mas não, é brincadeira. Vamos lá. Então pode apregoar o processo, doutor André. Sou eu relatora? Sim. Então, Vossa Excelência. De relatoria da doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. É o processo número 23 da pauta, é o RO número 11.641-68-2016. Os recorrentes são Vanderlei Gonçalves e Usina Monte Alegre Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, doutor André Schmidt de Brito, pela recorrente Usina Monte Alegre, 23. Então, é 23 da pauta, a relatora doutora Maria Laura. Assim que tiver tudo ok, tem a palavra para a súmula do seu voto. A chefe de gabinete, ela costuma imprimir a sustentação. Não, pode continuar, presidente, já. Pois é. Não, está tranquilo. A hora que Vossa Excelência estiver pronta. Já está. Então pode ir. Tem a palavra. Pode ir. Na hora que a senhora estiver pronta, pode ir, doutora Maria Laura. Pode. Pode? Por mim? A senhora não vai falar o... Ah, desculpa! Não, tá tranquilo. Desculpa, Não, doutor André. não por isso. Não por isso. Ele tá... A súmula do voto? Estou conhecendo os recursos, no mérito, negando ao da reclamada e dando provimento parcial ao do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, revertidos em favor do sindicato assistente. E mantém o valor arbitrado por ainda compatível. Mantendo a sentença, enfim, só acrescentando essa condenação de honorários para o sindicato. E a palavra, Eminente doutor? desembargador presidente, eminente desembargador relator, eminentes companheiros da doutor turma, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, colegas presentes. Eu vou iniciar aqui chamando a atenção para a questão das horas extras. E aí eu peço atenção para a inicial, para a causa de pedir. Da jornada de trabalho. O reclamante trabalhava de 7 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados até às 12. Até 2012, o reclamante tinha intervalo entre a jornada de, no máximo, 30 minutos. Isso é inicial. Até 2012, ele não tinha intervalo, era só 30. Depois, ao contrário, sem esse, ele tinha um intervalo. Assim, o reclamante faz uso da remuneração do período total que teria direito pelo repouso, alimentação, acrescido de 50%. Tendo em vista a não concessão do intervalo e a integração ao tempo de serviço do intervalo trabalhado, a jornada semanal do reclamante era extrapolada em 30 minutos. Sendo assim, o obreiro faz jus a tais horas extras. Pois bem, no pedido, ele pede esses 30 minutos, que seria a extrapolação da jornada diária em razão do trabalho no intervalo. E pede o intervalo entre a jornada. Ocorre que a sentença, ao deferir, ela defere só com relação ao intervalo, ela limitou até 2012. As horas extras, ela não limitou até 2012. E o argumento para se deferir a hora extra é exatamente o fato dele não ter intervalo. Se deferiu hora extra, se defere o intervalo, e se defere hora extra em razão dele não ter tido o intervalo, ele trabalhava 30 minutos, então extrapolou a jornada diária. Então, a sentença, nesse aspecto, ela teria que limitar, porque a própria inicial fala, até 2012 eu não tinha intervalo.
Então, é o primeiro aspecto que eu falo, porque a sentença não fez essa limitação. A sentença no item 3.2, 1 hora extra por concessão parcial do intervalo de 28/11/2009 a 31/12/2011. Porque a partir de fevereiro, tem até prova de timão nesse sentido, acho que a confissão do reclamante, que ele, a partir de janeiro de 2012 ele teve intervalo. Além da inicial, tem a prova. Só que na hora que ele defere 3.3, 3 horas e 50 minutos extras semanais acrescidos adicional, ele não limitou. Então... É a própria... Peraí, mas a sentença... Não, mas a sentença... Quando nas horas extras que não está limitado, teria que ser o mesmo período. Do intervalo. Porque as horas extras são deferidas em razão do desrespeito do intervalo. Até o ano de 2012. Então, para adiante, não tem mais. É uma observação que eu sei. Ela condenou 3 horas e meia semanais, além da hora intervalar. Mas não colocou o período. Por causa do... Mas tem... Por causa do desrespeito ao intervalo. Até o ano anterior, a 2012, ela está correta a condenação de 1 hora extra. Ele não tinha intervalo. Pois é, mas é que não limitou, não. É limitação do tempo. Exato. Pode, Vossa Excelência, volta uma página, quer ver? Aqui, olha. Então, olha aqui. Na inicial, o autor, até 2012, ele deu por todo o período trabalhado. Com intervalo de, no máximo, 30. Pois é, mas a hora extra que ele está recebendo, no voto está claro isso também. É em razão da supressão de 30 minutos de intervalo. Exatamente, mas a hora extra é integral. Sim, mas o problema é a limitação do tempo. A limitação é porque é até 2012. Porque a partir de então não tem irregularidade. A petição inicial ela não fala em hora extra depois da... Eu vou pedir... Eu vou pedir vista. Tá. Só terminar um outro aspecto. E também ele pede 30 minutos diários, né, quando não teve intervalo de segunda a sexta. Nos termos do pedido, 30 vezes 5, né, seria 2 horas e meia. E a sentença está definindo 3 horas e 50 minutos por semana. Né? Tá além do pedido, né? Semanais. Ela está definindo 3 horas e 50 minutos semanais. 3 horas e 50. O pedido está expresso, 30 minutos por dia. 5 vezes 30 dá 5 vezes 30 dá 2 horas e meia. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é aquela questão, já é conhecida aqui, esse caso é aquela questão da hora itinerante pelo calor. A sentença, eu vou ler aqui a sentença. Que o perito, todavia, ao prestar esclarecimentos solicitados pela reclamada, informou o perito que nos meses de safra, são de abril a novembro, e entre safra de novembro a meados de abril do ano seguinte. Informou ter obtido em setembro o IBUT de 28,5, portanto, acima do limite de 25. Todavia, sabe que as variações climáticas interferem nesse tipo de análise, de modo que, pelo que normalmente ocorre, pode-se afirmar que no período de inverno a temperatura é mais baixa, não tendo o perito apurado a interferência desse arrefecimento. Entretanto, os limites de IBUT não foram ultrapassados em valores significativos, de modo que não é razoável concluir que no inverno estivesse o autor sob a mesma intensidade de sobrecarga térmica do restante do ano. Embora oficialmente o inverno dure de 21 de junho a 22 de setembro, o cotidiano demonstra que em fins de maio a temperatura apresenta os primeiros sinais de queda e, por outro lado, em fins de agosto começa a subir e assim permanece até o próximo inverno. Então, o que o perito quis dizer aqui? Que no inverno a temperatura cai. Então, a sentença descreve isso, e o perito foi nesse sentido. Então, que a temperatura só estaria alta no calor. E ele está expresso, inclusive, na sentença, só que a condenação também é por todo período. Né? Então, o que se pede aqui... Eu vou pedir isso e eu quero ouvir a gravação, viu? Da sustentação oral. Então, o que se pede aqui, o recurso até cita uma sentença nesse sentido, que exclui exatamente esses períodos em que a temperatura está mais baixa. E isso está na perícia desse processo e a sentença transcreveu, só que na hora de... Acho que Vossa Excelência está querendo demais, mas em todo caso eu vou rever. Vossa Excelência é sempre muito eficiente na sustentação oral, mas eu vou rever. Aí já está demais. Eu tenho sempre eu já estava duvidando dos 30 minutos, mas agora eu já estou achando demais. Então tá, então fica com vista para a próxima, nós todos vamos dar uma olhada. Né, doutora Maria Laura, a gente vai rever a parte... Manda a gravação para mim, da sustentação oral do doutor André. Bom, tem algum mais do doutor João? Não, esse é da doutora Maria Laura. Laura. Desculpa, não. Doutor Zé Caldeira. Não tem, mas só essa? A única sustentação oral? Teria outro do doutor Zé Caldeira, mas ele não apareceu. São aqueles casos lá de Monlevade, né?
Agora é de quem? Quer fazer... É porque é 9h40 a próxima. Vamos fazer a pauta da doutora Maria Laura de uma vez? Sustentação oral aqui, não tem? Pode fazer a minha. Vamos fazer a sua pauta Então, peraí, deixa eu voltar na minha. Vamos fazer a sua pauta de cor, que a gente já fez, porque nós estamos 7 minutos antes. Eu coloquei de áudio. Vou fazer a minha, então. Tá. Em um minuto, hoje, a minha hoje está pouca, não tem pouca. A minha que está dramática. Não, a minha está... A sua está ótima. Hoje é que dia? 26? 26. 6. Amanhã é do meu filho. É? Meu filho querido. Libriano. Todos dois são, mas... Eu também tenho 2 netos. 3. Bom, Aposto de avó. tá postos aí? Libriano, o seu... 3 netos librianos. Um bom signo. Bom signo de equilíbrio. No 6 da pauta, tem sustentação oral do doutor Caldeira, mas não há Aí divergência. a gente... Então tá... Não, Não, mas ele não está ainda. não tá, Faz não um há pregão de divergência, uma vez. prevalece. Não há divergência. Eu sei, não há divergência. No número 1 da pauta, há uma divergência. E o 26, e o 23? 23 já foi. É o que Ah, foi já agora, agora. o de O ontem. número 1 da pauta, só para explicar para os alunos que estão ali, a gente fez isso, eu fiz isso domingo, tá? No fim de semana, a gente olhou a pauta, tá? Então, parece que é rápido, mas tem um tempo de trabalho em casa antes que é invisível aqui, mas ele existiu. No que tem dúvida, a gente destaca, tá bem? Então, no número 1 da pauta, eu vejo que tem divergência, eu acompanho a relatora, fica vencido o doutor João Bosco. Do número 2 até o número 4, não há divergência, os votos são unânimes. No número 5 da pauta, engraçado, eu não Número notei. 5 tem divergência, Doutor João Bosco nega provimento do recurso do reclamante. Fica É porque eu vencido. anotei errado. Eu anotar. Então, o doutor João Bosco fica vencido. Esse que eu esqueci de anotar. No 5. Bom, aí passa o 7, o 8, o 5... O 5 tá. Agora, o 7 e o 8 não tem divergência. No 9 da pauta, Divergência, doutor tem João. divergência do doutor João também. Nesse caso, eu estou acompanhando a relatora. O doutor João fica vencido. Agora, nós vamos ao número 11 da pauta. Fala tem o divergência de número para todos. mim desse 11. O 11 é o 10.730. 10.730. Nesse aqui eu vou acompanhar o doutor João Bosco. Quem fica vencida é a doutora Maria Laura na insalubridade. Doutora Mônica, tem um detalhe Insalubridade? nesse processo, é o seguinte, a sentença não fixou honorários periciais em insalubridade. tá. Lá embaixo. Não fixou o quê? Honorários periciais. E esse 11? Nós procuramos na sentença, nos 2 ADs e não encontramos. Não, então na sentença Peraí. não tem? Não fixou. Então nós não vamos falar nada. Não, mas a gente pode resolver isso para evitar Não, problema eu acho que lá. não posso, Eu não prefiro. podemos, não. Aí Eu fixa acho que 1.000 pode, pela porque o CPC resolução. novo autoriza, então eu vou ficar vencida. Peraí, E eu deixa acho ver que o nós vocês devíamos estão- fixar O que a em secretaria R$ 1.000. está querendo? Vamos ver. Fixar Aqui tem pra que res- ser advogado, secretaria, Não, revisor, não é isso. terceiro votante. Eu também acho que para execução lá embaixo, já que nós estamos julgando improcedente adicional de Peraí, deixa eu ver o insalubridade, que é isso. nós vamos inverter os ônus relativos aos honorários de perícia, vamos declarar Bom, de qualquer que é maneira. destinatário da justiça gratuita, vamos fixar os honorários Não, em aí- R$ 1.000 aí é complementar. e vamos determinar o pagamento na forma da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça Eu do fico Trabalho. vencido. Havendo Doutor se lendo João a fica sentença, vencido. sobretudo quando nós vamos julgar isso nos ombros largos da União Federal. eu não Mas digo lá nada. embaixo vai ter que esse mesmo Mas problema. acontece, João, que aí... Não. Eu fico Doutor vencido. João fica vencido, doutora Maria Laura. Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Doutora, para eu não carregar esse peso sozinho, Como que vai ser a adequação? Adequação, tirar a insalubridade. Absolver a insalubridade. É, mas- Adequação Não, vai mas ser de qualquer absolver forma a gente teria que É, fazer e de qualquer inverter, jeito. Mas não tem inverter o ônus de sucumbência da perícia, eu fico vencido quanto ao ônus da sucumbência apenas. Porque não tem o que inverter, né? Já que não teve, né? Bom, gente, lá na hora o perito vai aparecer lá para o juiz e vai falar assim, meus honorários. O voto que está dando. Aí é. vai ter que dar na execução, do mesmo jeito, Não, nós já o voto não arrumamos está isso. dando nada, não. Melhor mesmo. O voto Hã? está só... O voto é porque eu estava mantendo a sentença, então eu não cogitei disso, né? Aí agora que vocês estão... Não, escuta um minutinho. A sentença deu insalubridade Pois e é, está mas- sendo mantida. Está sendo mantida, eu não falei nisso, porque eu estava mantendo. Então, eu, meu voto doutora não fala Mônica, nisso. estamos tirando a insalubridade. Isso, Você certo. adequará aí. Isso, vou fazer Agora, adequação, agora, resolver a quanto- insalubridade. Quanto a ônus de sucumbência sobre honorários, Isso aí é o voto de vocês. eu não digo nada. Tá. Eu digo mas- porque eu acho que o CPC autoriza. Pois é, mas isso. você vai ter que resolver essa pendência, então. Não, aí a Mônica quer acrescentar os honorários. Isso. E você Dó do juiz Pedro A está sentença não falou nada. absolvendo. Quem e- deveria recorrer disso não recorreu.
Isso É o aí perito, ele nem sabe, ele nem foi intimado a sentença. Não, tem ônus, a parte Mas tem eu não ônus posso sucumbência. inverter ônus da sucumbência, porque não tinha ônus da sucumbência. Fixando os ônus de Eu não sucumbência em fixo. relação aos honorários de perito pelo reclamante, R$1.000 e... Bom, Eu vou acompanhar o doutor João nesse Então ponto, tá, então eu fico porque vencido. como que eu vou inverter uma coisa que não tem? Não, eu não fixo é por uma fixar, porque razão lá simples. na hora o perito, Não, mas o é juiz porque- vai ter que fixar a gente na execução, porque Mas é ele, o por que que ele devido. não fixou antes? Ele esqueceu, é muito serviço, a gente esquece as coisas. Eu estou esquecendo muita coisa. Então eu tenho que respeitar que as outras pessoas esqueçam também e ver isso com Então, naturalidade. eu vou só fazer Eu vejo isso com muita naturalidade esquecer. A doutora A gente esquece. Eu vou pôr inverter os ônus. Inverter os ônus, Pronto. R$1.000, conselho Aí, nesse superior ponto, da eu vou Justiça do ficar Trabalho. vencida. Inverter Não, os vai ficar ônus. vencida não. Eu que vou ficar vencido, vocês dois estão juntos. Como é que eu vou ficar vencida? Ah, sim. É. Inverter os Se ônus da fala em sucumbência. honorários, a senhora fica vencida Eu fico porque vencido fixaria. porque fixaria Ela os fixava honorários honorários. em R$1.000 pelo Conselho Superior, bababá, bababá, bababá. Entendeu? Entendi. Como Foi- tirou insalubridade... Com minhas o homenagens valor ao da juiz de condenação primeiro grau. diminui. Pode? Depois eu falo com Não ela, tem. não, Eu sei. Não tem por compatível. Ok. Agora, no 12 da pauta, fica vencido o doutor João Bosco Pintular, eu acompanho a relatora. Da Jéssica. Agora tem o 14, põe ele aí, João. No 14 da 14, pauta, divergência geral. fica vencida a doutora Maria Laura, eu acompanho o doutor João. Deixa eu só É o pôr na 14. insalubridade também. Aí é o caso que o moço que distribuía os EPIs, não, eu acho que é esse. Ele Põe o 14 na pauta. É o da cerâmica na- Sete na Lagoana. tela, por favor, É. João. Esse tem dois, um é esse e um outro é o O outro. 10.905. É o 10.905. O perito descreve as atividades dele. Uma delas era distribuir os EPIs para os seus subordinados. Ele era encarregado. Deixa eu abrir Então, é aqui. curioso Demora que ele demais. distribuísse para os outros e não distribuísse para ele. Depois ele fala para o perito que não usava. Esse aí foi fixado Não, em 1.200. não, pai. na verdade, Tem que reduzir para 1.000. Isso, então reduz para 1.000. Agora, nesse que vai ser essa discussão, eu transfiro ela para cá. Bom, Ok. qual que é a Absolver divergência, a insalubridade. João? Absolver da insalubridade? Estou vendo a é isso? insalubridade, é. Então, a houve um adequação pequeno vai ser equívoco essa? aqui da secretaria. Naquele outro processo, os honorários foram fixados em 1.200. Nesse que não foi Então o fixado. outro. Então discussão vamos do voltar ao anterior outro? é pra Apregou esse. o outro, por A favor. discussão do 80 Apregou o outro, por favor. Apregou. Põe o outro na pauta. Põe aí. o outro na pauta e apregou de novo. É o Será que vai 11 da mudar? pauta, é o 10.730.39. Estou entendendo mais Esse nada. aí, Não, não, eu diz vou que- explicar. Houve um pequeno erro da secretaria que eles fiscalizaram isso. Eu, A sinceramente, secretaria não fiscaliza tanto que acontece, excede. todo mundo tem direito de errar, exatamente. Então, vamos lá. Foi fixado em R$ 1.200 os honorários nesse aqui. Então, nós vamos reduzir para R$ 1.000. Não, então pode deixar que eu faça adequação Esse já aí no vai padrão. fazer. Esse aí é... Não tem Deixa eu, doutora Mônica. Então, tem honorários Tem, fixados. Este horário, tem, mas no que outro reduzir, aqui não mas tem. tem que Doutor João reduzir. Bosco. Então, tudo bem. Se tem honorários fixados, inversão. Inversão. Tá, Então, inversão- tira minha divergência. Não, para aqui, ó. não tem mais divergência. esse aqui não tem. Tá pregando de A novo. divergência nesse vai ser desse aqui vai ser transferida para o outro, uma pequena Então, falha. aqui, absolver a de insalubridade Então, e aqui, reduzir os honorários a a R$ 1.000, Conselho Superior e tal. Tá? Agora, aquela discussão 1.000. do outro vai passar para o outro. Nós não precisamos nem de fazer ela mais. Eu vou ficar vencida, doutor não vai ter Então, fixação. agora põe o outro. Agora Vamos ver. põe o outro na tela. Gente, vamos com calma. Vamos com calma. Deixa um só falar, porque eu já não estou entendendo mais Não. nada. Estou entendendo Essas tudo. falas Pode ficar sobrepostas. Não, mas estão- que eu que Mas tenho que eu estou entender. entendendo Eu que tudo tenho aqui. que Pode entender. deixar, que eu estou entendendo tudo, o Vitor está entendendo tudo, vai É, ficar mas tudo quem tem que registrado. entender sou eu que tenho que adequar. Pois é, mas aí vai estar Põe tudo o outro escritinho. na pauta, Vitor. Agora está o outro na pauta. Neste aqui eu acompanho Esse é o 14. Esse é o 14, é o 10.905. Fica vencida a doutora Maria Laura no adicional de insalubridade. Este é o tal em que não houve fixação de honorários. Nós confundimos os processos. Aqui eu vou ficar vencida porque fixaria, mas não vai fixar porque a maioria entende que não é caso de fixar, tá? Então, o juiz de primeiro grau vai resolver isso lá, o esquecimento dele. Tá bem? Então, aqui prevalece o voto da relatora nas outras partes. Mas Aqui- a sentença não fixou? Não fixou.
Ninguém recorreu, né? Não requer, porque o perito não foi... Quem tem interesse em recorrer de honorários? No meu voto, não, eu estava mantendo perito não recorreu, gente. insalubridade. Perito não é intimado por sentença. O negócio não me preocupou, porque eu estava mantendo a insalubridade. E também porque o perito não Também recorre. eu não ia completar a sentença para atribuir honorário. Mas o CPC novo eu entendo que ele autoriza, ele até determina isso, mas tudo bem. Vamos lá agora. Mas tem que ter recurso. Nesse caso, eu estou resolvendo um problema da execução do pobre juiz de primeiro grau. Vamos lá. O 15 da pauta, então, há uma ressalva minha e o doutor João Bosco Pinto Lara fica vencido. Tá bem? Então, aí tá tranquilo. Então, eu estou vencida nesse 14 só na insalubridade. Só na insalubridade. Tá, exatamente. Eu faço adequação, só eu mantinha a insalubridade deferida. Vossa Excelência fica vencida. Agora, então, aí no seguinte, que é o 15, o doutor João fica vencido, eu tenho ressalva de fundamentos. 15. Do 16 até o 22, não há divergência, tá? No 24... No 23 já foi. 24 é uma anotação. É uma anotaçãozinha. Tem o Aliás, 27. é uma anotaçãozinha do doutor João, falando que é uma ressalva dele, dizendo que, neste caso, ele concorda pelas razões lá. Vossa Excelência, doutor João, quer que conste? Não. Não? Não, Então tá. É um só pra lapisinho que ele Vossa fez, só um Excelência. lápis de anotação. Pode passar, tô no 25 e 27. está no 27 eu também. Fica vencido o doutor João Bosco Pinto Lara. Da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica. Qual que é o próximo? No 29... Esse é aquele que veio adiado, a questão do intervalo, de divergência do No 29 da 29, pauta... divergência de ambos. Põe ele na tela Divergência pra de mim. minha, do doutor João, que eu estou aderindo. Então, eu fiz aí uma explicação da minha adesão à divergência, eu acompanho a divergência do doutor João integralmente. Então, aí é o seguinte, eu fiz um quadrinho aí, ó. Está entrando na pauta. Dano existencial. No recurso da reclamada, com a divergência, provimento em 2 itens, horas extras e indenização Acompanha a por divergência, danos mantendo a morais. equiparação Nos salarial. demais aspectos, o voto da relatora prevalece, inclusive no provimento dado relativamente aos intervalos intrajornada. Esse aqui é o 10.200 e... Não é esse, não. Esse é o 10.237, 18, 2015. Esse tá. mesmo. Tá. Houve uma divergência do doutor João que eu acompanhei na semana passada, mas houve dúvida sobre a extensão do meu acompanhamento e sobre a extensão do voto. O voto, há questões que remanescem nele. No recurso do reclamante, eu também acompanho a divergência e nego provimento no que concerne à equiparação salarial. Então, prevalece o voto da relatora, porque há outros temas, nos aspectos da divergência, que são horas extras, indenização por danos morais. No outro, ela tem 2... Isso é no recurso da reclamada. E no recurso do reclamante, aí prevalece a divergência. Está negando provimento. Está negando provimento no recurso da reclamante. Eu fico vencida em Doutora parte. Maria Laura fica vencida nas horas extras, nas horas extras de turnos de revezamento, porque essa é a questão. Na indenização por danos morais e na equiparação salarial. Entendi. Há Vocês outros proviam esses tópicos, dois. há outros tópicos e neles nós a acompanhamos. Essa Tá. foi a dúvida da semana passada. Então, esse aqui eu tenho que adequar os 2 recursos. Aquelas dúvidas também horas de intervalo. Antes de intervalo, prevalece o voto dela. E permanecem as horas extras além da jornada negociada? Isso na forma do voto dela. Isso aí prevalece, além da anotada, isso prevalece. O que prevalece é que o regime de jornada é o de turnos ininterruptos de revezamento na forma da norma coletiva. Então, a jornada negociada prevalece. Isso prevalece. Mas Na conclusão... além dessa negociada. Isso prevalece. Ok. Gente, Entendeu? Entendi. Oi. inacreditável. Não é inacreditável. Eu estou explicando. Está escrita a divergência. A divergência está aqui. Ele está com... É porque no item horas extras apreciam-se 3 tópicos. Pois é, mas tá Apreciam-se escrito 3 tópicos. Apreciam-se intervalos intra-jornada, turnos de revezamento e horas extras além da jornada negociada. Aham. A dúvida é se prevalece, do Vitor, se prevalece o intervalo intra-jornada e se prevalece as horas extras além da que foi negociada. Quer dizer, além da jornada prevista na negociação coletiva. E eu estou dizendo para ele que as horas extras do intervalo intra-jornada, que foram reduzidas pela relatora, e além daquilo que foi negociado, prevalece na forma do voto da relatora. Ok. Bom, é assim se decide. Então, doutora Maria Laura fica vencida Vamos ao nesses 30. tópicos.
Vamos ao 30. No 30, eu pedi vista também, é vista minha. Doutor João Bosco vai ficar vencido. Eu estou acompanhando a relatora pelo acerto no voto. Eu estava com dificuldade de entender, mas depois eu entendi, porque, na verdade, são 3 fatores de insalubridade. Não, obrigado. E eu estava achando que fossem 2 só. Então, prevalece o voto dela integralmente, o doutor João fica vencido. Uma saia de seda pura e tornou uma xícara de café no colo no pleno. Bom, agora, então, vamos à pauta seguinte. Já esgotamos a pauta da doutora Maria Laura. Peço desculpas ao advogado, atrasamos um pouquinho, mas vamos lá. Pintada a mão, maravilhosa. Agora é a pauta de que é relator doutor João Bosco. Eu sou segunda votante, doutora Maria Laura é terceira votante. Sim. Que é a sessão de 9 horas e 40 minutos. Há duas... tem uma sessão do MP também. Tem. Mas não tem advogado inscrito, não, né? Não tem. Então vamos para frente. Há 2 inscrições com sustentação oral à distância. A primeira no processo número 33 da pauta. É o ROPS número 11-388-74-2017. Recorrente Lorena Suelen Borges e recorrida ao GAR Tecnologia e Consultoria S.A. Inscrita para sustentação oral, doutor André Guilherme Campos, pela recorrente Lorena, 33. 33 da pauta. A senhora nos ouve, doutora? Sim, bom dia. Nós vamos dar início ao julgamento agora. Eu vou passar a palavra ao relator para a súmula do voto por ele, tá? Doutor João tem a palavra. Certo. Senhor presidente, é um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, recurso da reclamante, matéria única, justa causa, como para resolução do contrato. Eu estou conhecendo, recurso da reclamante, conhecendo e negando provimento ao recurso. Tem a palavra, doutora. Bom dia, nobres julgadores dessa igreja turma. Bom dia, doutora. O presente recurso foi interposto com o intuito de se alterar a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido da reclamante para reversão de sua justa causa e, consequentemente, os pedidos acessórios de pagamentos das verbas rescisórias, entrega das guias TRCT 01 e CDSD, multas dos artigos 467 e 477, parágrafo 8º da CLT e danos morais. Inicialmente, como disposto no recurso ordinário, cumpre esclarecer que uma simples comparação entre o aviso do empregador para a dispensa do empregado por justa causa, acostado à inicial, é o documento de ID 32 C19EE, e aquele juntado pela recorrida com sua defesa, o documento de ID 75716E9, demonstra adulteração no referido documento após a assinatura da justa causa pela recorrente. Isso porque, no primeiro, não há qualquer motivo da justa causa previsto nas alíneas do artigo 482 da CLT, sendo fornecido apenas este à obreira. O simples fato ora descrito demonstra que a justa causa foi nula, já que não cumpre com o requisito da vinculação dos fatos ou dos motivos determinantes da punição ou do caráter determinante da falta ou nexo causal, que deveria constar no documento comunicador da justa causa. Outro fato que merece atenção na aplicação da justa causa diz respeito à ausência de condições da recorrente de comparecer ao trabalho por culpa da recorrida, que não disponibilizou vales transportes após o fim do seu auxílio-doença, para sua locomoção de casa para o trabalho e vice-versa. Mesmo após a recorrente ter comunicado à sua supervisora que precisava dos vales transporte para conseguir ir trabalhar, como se comprovam as conversas de WhatsApp juntadas, documentos de ID 02 C8966. Assim, dúvidas não restam de que a dispensa por justa causa foi ilegal, por não ter vinculado o motivo ensejador da penalidade, e abusiva, por não ter tido a recorrente faltado de forma injustificada, já que tais ausências se deram por um descumprimento da recorrida de fornecimento de vale-transporte para locomoção da trabalhadora de casa para o trabalho e vice-versa, devendo assim ser a respeitável sentença de piso reformada no sentido de ser afastada a justa causa e a demissão revertida por sem justa causa, e, como consequência, serem também julgados procedentes os pedidos acessórios, tais quais
verbas referente às verbas rescisórias, né? Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, indenização da multa de 40% do FGTS, as multas dos artigos 477, parágrafo 8º e 47, ambos da CLT, bem como as entregas das guias TRCT Código 01 e CDSD, e ainda a indenização pelos danos morais. Tem a palavra, doutor. Pois não, senhor presidente. Eu vi com atenção a sustentação da ilustre advogada. Primeiro aspecto é uma mera formalidade. De fato, há uma incongruência entre os documentos relativos à formalização da dispensa, a comunicação da dispensa. Mas é coisa irrelevante. O documento dado para a reclamante também consta que ela estava sendo dispensada por justa causa e consta que o motivo é desídia, que ela juntou, inclusive, com a inicial. Estou indicando o ID aqui no voto. Agora, quanto ao mais, ela diz que ela assume que teria praticado as faltas graves descritas nos documentos dos autos, na farta documentação na sentença, em razão de insuficiência, de não entrega de vale transporte. Mas o curioso é que ela ia trabalhar. O problema dela, na mais das vezes, ela faltou muito, mas na mais das vezes ela chegava atrasada ou saía antes, antecipava a saída. Está tudo registrado nos autos, inclusive com comunicação. A sentença, como se trata de procedimento sumaríssimo, eu julgo dispensar fazer isso, estou confirmando, dando os motivos da confirmação, ainda que sucintos, mas a sentença descreve em quase uma página inteira todas as faltas por elas praticadas. Foram dezenas. Ela, ao longo do contrato, ela foi, de fato, desidiosa. Ela sabia disto, né? Tanto que essa questão da comunicação da dispensa é apenas uma formalidade. Ela sabia por que ele estava sendo dispensado. Ela, inclusive, antes teria sido até premiada por ser uma funcionária, uma boa funcionária. E depois ela passou sistematicamente a faltar, ou principalmente a chegar atrasado e sair antecipadamente em relação ao horário de término da jornada. Ela foi advertida várias vezes, recebeu pena de suspensão e finalmente foi dispensada. Não há como manter realmente não havia como manter o contrato. Então, a sentença está correta, eu estou mantendo a sentença. Eu acompanho o relator, doutora Maria Esther. Acompanho também. Então, a unanimidade, prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Próximo. Obrigada, viu, doutora? Muito Obrigada, bom dia para a bom dia, senhora. bom trabalho. Tudo de bom por aí. Tem muita distância, vamos fazer uma aqui, depois outra. Tá, nós vamos fazer uma aqui, depois vamos fazer a outra à distância. Processo número 21 da pauta é o ROPS número 10.873/2017. Recorrente é Arthur Moreira Melo e recorrida Cabify, Agência de Serviço de Transporte de Passageiros Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Marília Nascimento Minicucci, pela recorrida Cabify. 21. 21 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. É mais um pedido de relação de emprego contra essas plataformas digitais de transporte urbano, transporte individual de pessoas, transporte urbano individual. Então, a sentença julgou improcedente o pedido a partir do depoimento do próprio reclamante. O próprio reclamante dizia, aqui está entre aspas, que passava dias sem estar conectado, nunca foi punido por isso, ficava a seu critério os tempos de pausa, não tinha jornada pré-estabelecida, poderia terminar e começar a hora que bem entendesse, arcava com as despesas do veículo. Estava inscrito também, estava cadastrado também na concorrente, que provavelmente é o Uber, né, embora não fale aqui. Então, definitivamente não há relação de emprego e, do meu ponto de vista, nunca haverá. Eu já estou, inclusive, prejulgando os próximos, porque nós todos sabemos como funciona isso. Veja, não se trata nem de prejulgar. Não há relação de emprego. Isso é uma imaginação de alguém, imaginar que haja relação de emprego nisso.
Não conheço do recurso e nego o provimento. Recebi ontem uma colega de Vossa Excelência que me trouxe um memorial, eu li o memorial ontem à tarde, então conheço e nego. Eu também recebi ontem uma colega de Vossa Senhoria, recebi o memorial. Perguntar que se a senhora aguarda o primeiro voto divergente, porque eu estou acompanhando o relator. Aguardo. Doutora Maria Estela. Eu acompanho também. Também a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Assim Obrigada. se decide. Bom Obrigada, dia. senhora. Próximo. Processo número 2 da pauta é uma inscrição para sustentação oral originária do foro de Juiz de Fora, é no RO número 10.005.68/2017. O recorrente é Vanderlei Antônio Fernandes da Silva e recorrida a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Sandro Alves Tavares, pelo recorrente Vanderlei. 2. 2 da pauta. Tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. O recurso é do reclamante. Esses casos são conhecidos nossos. Hoje mesmo eu acabei de votar, agora cedo em casa, num caso de relatoria da desembargadora Maria Laura, antes de vir para cá. Então, são casos conhecidos. Eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, seus próprios e jurídicos fundamentos. Doutor, tem a palavra. Bom dia, Vossas Excelências. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa defesa oral para nós. Prazer, obrigado. Prazer é todo meu. Diante do voto do excelentíssimo relator, vou ser breve, gostaria só de fazer um apenso a toda essa situação. São 2 pontos. Um é a hora extra e o outro é a verba denominada trabalho no final de semana. Ambas verbas, os Correios não incidem reflexos nessas verbas, no pagamento dessas verbas. Quer dizer, o trabalhador faz hora extra e só incide o salário base. Nos Correios, o contrato de trabalho é feito de segunda a sexta-feira. Quando ele trabalha ao sábado, ele recebe uma parcela de 15% denominado trabalho no final de semana. E essa parcela de 15% sobre o salário base não incide também reflexo em nenhuma outra verba trabalhista. Bom, na defesa, o Correio reconhece as parcelas de natureza salarial. Ambas, tanto a hora extra, parcela de natureza salarial sabidamente, e o trabalho no final de semana. Ela não incide em nenhum dos 2 reflexos, fundo de garantia, no adicional do carteiro. Todo carteiro na empresa recebe o AADC, que é o adicional de risco, o adicional de distribuição de coleta em via pública. E ela também não incide essas verbas de natureza salarial, não reflete nesse adicional de risco. Por quê? A empresa se baseia em cláusulas da convenção coletiva. Mas eu gostaria, Vossas Excelências, de que essas cláusulas do acordo coletivo não fazem exceção de que não deva incidir reflexo dessas parcelas. Elas falam que o cálculo é sobre o salário base, mas não tem a exceção de que não deve incidir reflexo. Então, diante do que não tem na cláusula coletiva convencional, a gente pede aí, data vênia, ao voto do senhor desembargador, a revisão da sentença. Obrigado. Senhor presidente, o caso é conhecido. Eu estou chamando a atenção que fiz até uma divergência hoje no caso. Agora, vamos aqui. É curioso o seguinte: o primeiro, base de cálculo da hora extra é o salário básico. Mesma situação do bancário. O bancário também, a hora extra incide sobre ordenado, conforme negociação tradicional dos bancários. Aqui também, com um adicional maior, inclusive, que adicional legal de 70%. Então, é a vantagem para o empregado. Ele quer que se inclua outras parcelas na base de cálculo das horas extras, quando a negociação coletiva diz que não, que as horas extras incidem sobre o salário básico e no percentual maior, 70%. E eu cito aqui a jurisprudência do TST hoje, eu cito aqui o acordo, preste atenção, relatoria da ministra Delaide, para quem conhece os ministros do TST, ministra Delaide, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro Levenhagen, e ministro Zé Roberto Freire Pimenta. Ou seja, o TST, por unanimidade, digamos, porque
eu fiz questão de citar esses votos para mostrar que nem o TST, né, tem uma jurisprudência diferente da nossa, da turma, aqui em relação à negociação coletiva, nem o TST, nesse caso, acolhe a tese do reclamante. Agora, quanto ao adicional de fim de semana, ele recebe a remuneração pelo trabalho no fim de semana, ele tem um adicional de 15%, além da remuneração, é só benefício, só vantagem. Ele tem um adicional de 15%, e ele quer que esse adicional tenha repercussão nessas verbas AADC, que é o adicional de risco de carteiro ou de periculosidade, e a AAG, que é adicional de atendente comercial. Tem outra, a AAT, adicional de... são 3 adicionais, enfim. E ele quer que esse acréscimo que ele tem em relação ao pagamento normal pelo trabalho no fim de semana, pagamento com base na lei, tem um acréscimo da CCT, ele quer que isso ainda incida nas demais verbas criadas pela CCT, numa cascata, com todo respeito, numa cascata sem fim. Aqui não se trata nem de observar um negociado sobre o legislado. É um negociado sobre o negociado. Ele quer benefícios acima do que foi negociado. Ele quer que pretende o reclamante que se dê a ele incidências sobre verbas criadas pela negociação que não afastam nenhuma norma legal, ou seja, aqui não é o caso, não é o caso do negociado sobre o legislado. É o negociado e ele quer ainda benefícios além do negociado, ou seja, repercussão em cascata. Não tem jeito. Então, o Correio já está, nós sabemos, o doutor sabe disso, salvo engano, ele é advogado até do sindicato, o Correio já está aí ruim das pernas, né? Vai acabar quebrando, definitivamente. Então, eu conheço do recurso e nego provimento. Eu também acompanho o relator, acho que a interpretação das normas coletivas ela é estrita, ela é fechada, né? Não pode ampliar. Doutora Maria Estela. Acompanho. Prevalece o voto na forma proposta pelo relator, à unanimidade. Processo número 27 da pauta é o RO número 11.208/61/2016. Recorrente é Claumira Cláudio de Andrade e recorrida Conservos Serviços Gerais Limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida Conservo. 27. 27 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Ué, doutor Edson, porque tem escrita a doutora Isabel, você será que a doutora Edson tá? Chega, doutor Isabel. Tá de saia. Não, mudou, né? Mudou, né? É um recurso da reclamante, a matéria é conhecida, quer dizer, é uma doença que ela pretende seja reconhecida como doença decorrendo do trabalho. A prova pericial dos autos diz enfaticamente que não, eu conheço e nego provimento. Doutor, aguardo o primeiro voto. Acompanho o relator, doutora Maria Estela. Estou de acordo também. Agora, no próximo, eu transfiro a presidência para a doutora Maria Laura. Obrigada, doutor. É o tal. É um processo que vem adiado da sessão passada, é o processo número 39 da pauta, é o RO número 11.571/47/2016. Esse não chegou nem a fazer sustentação oral, não? Não, né? não. Doutor João, com a palavra para a súmula do voto, por favor. Pois não. A ordem aí nós entramos no rodízio de antiguidade, né? Primeiro, Vossa Excelência que vota, ou a doutora Maristela? Não, quem é seu revisor? Maristela. É a Mônica. Aí passa para ela, né? Não, é Maristela que vota. A ordem é a mesma. Eu entrei só para compor. Só para compor por causa do impedimento. Eu vou ler a conclusão. A súmula do voto, por favor. Eu vou ler a conclusão, aí... Mas aí para presidir sou eu, por causa da atividade na turma. Não, eu sei, é porque... Não, o voto seguinte será do doutor Maristela. A vista foi para Vossa Excelência que entrou na turma julgadora. Não, é porque eu não conheci o processo. Exatamente, Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada. Então, vamos por parte. Conheço dos dois. Nego provimento ao recurso reclamante. E dou o provimento parcial da reclamada para decotar da condenação o pagamento de adicional de salubridade em grau médio para absolvê-la da condenação relacionada à entrega do PPP.
né, que é a consequência. Inverto o ônus da sucumbência, quanto aos honorários periciais, ficam reduzidos para 1.000, que deverão ser pagos na forma da Resolução 66/2010. Também dou provimento para excluir da condenação o pagamento das horas extras advindas da inobservância do intervalo intrajornada e reflexos. Esses são os provimentos. Adicional de insalubridade e horas extras de intervalo. Certo. Com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente da Secretaria Turma, demais julgadores. A gente fazer sustentação oral de processo do João Bosco é meio complicado, né, da relatoria dele, que ele olha tudo, mas vou tentar aqui. Todos olhamos, né? Ele é de uma forma mais incisivo. Assim. Encontrei com ele no elevador ontem, ele falou que é. É mais incisivo, digamos assim. Excelência, com relação aqui à questão da insalubridade, o perito, ele apurou a insalubridade por 13 meses. Por que ele apurou? Ele admitiu que o reclamante recebia todos os equipamentos de proteção, mas ele entendeu que a durabilidade dos equipamentos de proteção, aqui especificamente em relação ao protetor auricular, seria de 3 meses. Essa questão da duração do equipamento de proteção é uma celeuma muito grande, e o juiz de primeiro grau foi até muito cuidadoso, que ele fez anexar na sentença uma reportagem de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que fez uma incursão à Europa para saber, afinal de contas, qual que é a validade do equipamento de proteção. E ele chegou lá e não chegou a conclusão nenhuma. E ele contou uma historinha até muito interessante do João, né, coincidentemente, né, e do Batista, que receberam o mesmo sapato. O João andava mais desleixado, né? Tem nada a ver, hein? Tem nada a ver, porque sapato com plug. Eu, por exemplo, sapato com plug não tem nada a ver. Botina. Tá vendo? Então, duas botinas. O João, que anda com o pé arrastando, né? Anda com o pé arrastando, que não tem cuidado com o sapato. E o Batista, que até o nome está na moda, né? Deve ser Joesley Batista, mas, enfim, ele tinha mais cuidado com o sapato dele, dá até uma cuidava dupla, direitinho. João e Batista. Então, o sapato do João durava pouco e o do Batista durava muito. Ou seja, depende realmente do uso do empregado. Só que acontece o seguinte, a NR6, ela estabelece que os órgãos internos da empresa de segurança e medicina do trabalho são responsáveis para recomendar o equipamento de proteção, especificamente para cada função, setor ou empregado. E o PPRA seria um documento hábil para dizer qual que é a validade desse equipamento de proteção. Só que a empresa não juntou nada disso. Então, a falta de qualquer outro elemento, excelência, deve prevalecer o laudo pericial científico. Tá? Então, essa é a questão primeira, da questão do adicional de insalubridade. Agora, independentemente disso, já no segundo tópico, que é com relação à nulidade dos turnos de revezamento, a leitura que o recorrente faz do artigo 60 da CLT é o seguinte: independentemente da insalubridade estar neutralizada ou não, o fato é que o ambiente era insalubre. E sendo um ambiente insalubre, a empresa necessariamente tem que ter autorização do Ministério do Trabalho para funcionar em turno de revezamento. Razão pela qual eu peço essa nulidade, né? Isso então é a jurisprudência do TST pacífica nesse sentido. Mas eu falar isso que é pacífico nesse sentido aqui nessa turma é até uma ofensa, então eu vou retirar. Não, absolutamente. Não, absolutamente. Aí eu vou discordar do senhor. Eu não concordo. Vamos lá. Todo mundo conhece a jurisprudência do Tribunal Superior, mesmo quem contraria ela, conhece. Então é nesse sentido. É no sentido de que a insalubridade, independentemente dela estar neutralizada ou não, então a empresa tem que ter necessariamente essa autorização. E ela não tem, incontroversamente. Então, segundo aspecto aqui é a questão do intervalo para alimentação. O intervalo para alimentação, a empresa, a partir de antes de 2012, ela tinha pré-assinalação do intervalo para alimentação. E a prova dos autos é no sentido de que havia essa supressão, ou seja, o empregado gozava 50 minutos de intervalo. Essa é a prova documental. A partir de 2012, a empresa resolveu pré-assinalar, ou seja, ela inverte o ônus da prova. E, nesse sentido, a prova testemunhal é realmente no sentido de que o reclamante trabalhava, gozava 50 minutos. Eu não conheço o fundamento, mas as contrarrazões da empresa no sentido de que deveria haver aí uma tolerância com base no artigo 58 da CLT, tolerância de 5 minutos para cada marcação. Pois bem, se for esse o fundamento, a duração, esse artigo 58 ele está na seção da duração do intervalo.
correto? E o artigo 71 ele está na supressão, seção 3, que é supressão. Então, essa analogia, se ela está sendo aplicada, o recorrente entende que ela ofende aí o princípio da reserva legal e afronta o princípio indúbio pro mísero. E é uma interpretação perniciosa ao empregado, pelo que pede, então, no aspecto que o senhor reveja o voto ou que os outros julgadores mantenham nesse aspecto a decisão de primeiro grau. Eu acho que, em suma, é isso. Sim. Muito obrigado Quer pela atenção. alguma coisa? Sim, eu quero, vou, só para não... vamos na ordem da sustentação de Vossa Excelência, que eu ouço sempre com maior atenção, inclusive a brincadeira para descontrair. Aliás, o ambiente aqui já é naturalmente descontraído, mas problema da insalubridade. Vossa Excelência começou bem a sustentação ao lembrar que há uma celeuma em torno disso. O perito acaba muitas vezes dando uma opinião, pondo no laudo, colocando no laudo um ponto de vista muito subjetivo acerca de validade. A validade ela está no certificado de aprovação dado pelo Ministério do Trabalho, está lá. E outra, bom, aí então, se o perito quiser discutir a validade posta no certificado, ele tem que trazer. Vossa Excelência disse que o juiz trouxe, aliás, eu respeito muito esse juiz, embora muitas vezes não concorde com os pontos de vista, é um dos bons juízes que nós temos aqui, sentenças boas, o doutor Luiz Olímpio Brandão, um sujeito competente, posso até não concordar, mas eu recebi. Mas então, tem isso, o perito simplesmente, a partir de um ponto de vista subjetivo, fala da invalidade. Agora, para mim tem uma questão que é fundamental. Vossa Excelência citou a NR6, o que a NR6 diz? Que o empregador tem que trocar os EPIs toda vez que for solicitado. O que subentende, está subentendido, que é o empregado, que é quem usa, que é o responsável pelo uso, pela guarda, pela conservação, que tem que chegar no empregador, olha, meu tapador de ouvido já não está funcionando mais. Não, é uma atribuição do empregado. O empregador não tem como passar diariamente na linha de produção, numa empresa grande, com centenas, às vezes milhares de empregados, ou mandar que alguém o faça, olhando individualmente o empregado, pelo que consta da NR6, ele que é o responsável por isso. Então, tem que ter essa prova, para mim, de que ele pediu a troca, ainda, isso já no segundo aspecto, porque eu não estou concordando com o perito também quando ele trata da invalidade a partir de um ponto de vista subjetivo dele. 3 meses. Turnos ininterruptos. Vossa Excelência falou da jurisprudência do TC, é verdade, eu conheço, nós todos conhecemos. Agora, o que diz o artigo 60? Toda vez que a CLT fala em prorrogação, ela fala em hora extra, não é isso? Ela fala em hora extra. O que diz o artigo 60? Que o empregado que trabalha além da sua jornada normal, em ambiente insalubre, não é? Tem que haver uma autorização expressa. Ora, se a negociação coletiva que fixou turno ininterrupto em 8, essa é a jornada normal. Não é? Em 6, me desculpe. Essa é a jornada normal. Então, para trabalhar-se além disso, para mim, uma situação muito distinta do que está no artigo 60. Se você impõe uma obrigação, inclusive com pena administrativa, eu não posso fazer uma leitura ampliativa disso, como o TST faz, como o TST fez em relação à súmula 62. Se Vossa Excelência, estou citando o exemplo da súmula 62, se nós olharmos o histórico dos precedentes que levaram à súmula 60, lá diz o seguinte: se você prorroga a jornada além das 5 horas da manhã, o que é prorrogar? É fazer hora extra. Essa é o sentido de prorrogar que está na CLT. Do adicional noturno, né? O mesmo, mutatis mutandis é a mesma situação. Não é? Se você trabalha em turno ininterrupto de 6 horas, não é? E tem autorização para trabalhar 8, prorrogação não tem hora extra rigorosamente. Não tem, a ponto de invalidar a negociação. Teria hora extra, não é? Se a jornada fixada contratualmente ou legalmente fosse ultrapassada em situação de insalubridade sem autorização. Não é em turno ininterrupto, né, de 8 horas, ou seja, ele pode sim trabalhar 8 horas em turno ininterrupto, essa é a jornada normal. Apenas se ultrapassar das 8 é que precisa autorização.
é a situação dos autos. Então, eu também concordo com o juiz, tenho até esse ponto de vista coincidente com ele, com o doutor Luiz Olim Brandão, não há, para mim, nulidade da negociação em razão disso. Então, vou manter a sentença nesse aspecto e modificaram nos 2 outros. Desembargadora Maristela. Acompanho. Acompanhando o relator. Eu examinei os autos, porque, em face do impedimento ou suspeição, não sei, estou participando desse julgamento, e no que tange à insalubridade, em si, eu estou acompanhando o relator, porque o próprio reclamante, nesse caso, ele admitiu que ele foi no que tange à caracterização do plug, no que tange ao aspecto plug, o próprio reclamante admitiu que ele teve treinamento e foi devidamente instruído quanto à higienização desses protetores auriculares que ele recebeu e que ele não fazia. Então, como ele não é que ele não tivesse cuidado, ele não seguiu as instruções de higienização, da tabela da sentença, eu entendo que deve ser adotada a vida útil de 6 meses, que o laudo, e que o próprio perito fala que é a adequada para esse caso. Então, nesse ponto, por causa disso, eu entendo que não houve períodos e que ele tenha ficado desprotegido em face de protetor vencido ou não fornecido. Mas, no que tange ao outro, mas que não vai adiantar a minha divergência, porque eu vou ficar vencida, eu também acho que o artigo 60 foi recepcionado pela Constituição mas como a maioria já excluiu, então perde a relevância a discussão a respeito, que eu sigo a jurisprudência dominante do TST, dizendo que, nesse caso, precisaria autorização para poder, que já havia insalubridade no trabalho. Então, fico vencida na insalubridade, porque negaria provimento aos 2 recursos. E assim se proclama. Por maioria, prevalece o voto do relator. Todo jeito, eu agradeço. Bom dia a todos. Nós que agradecemos. Precisa na insalubridade ou na jornada? Devolva a presidência. Na hora extra. Confere com a doutora Maria Laura. A senhora fica vencida na insalubridade ou na hora extra? Na insalubridade. Não, na hora extra, de turnos ininterruptos. Fico vencida na insalubridade porque negaria provimento a ambos os recursos. Ok. Eu negaria a ambos, manteria integralmente a sentença do doutor Olímpio. Tá. Então, o vencimento é total. Vou limitar isso. Bom, agora então é a minha pauta, né? Sim. Não, Vossa Excelência estava negando o do reclamante, né? Então é só no da reclamado. Tá. Só no da reclamado que eu estou vencido. Do reclamante estava negando. Isso. Eu manteria a sentença. Só colocar que eu manteria a sentença, não precisa de detalhar, não. Sentença devolva a presidência. Bom, então agora vamos aos processos de que eu sou relatora, não é isso, Vitor? Sim. Agora são os processos então, de que eu sou relatora, doutora Maria Estela, segunda votante. Porque na insalubridade, doutora Mônica, tinha a entrega do PPT. Não, eu sei, é porque eu ouvi. Para mim, eu sou suspeita e tal, mas eu tive a impressão de que Vossa Excelência ficava vencida nas horas extras. Não, porque na insalubridade também houve a condenação de entrega do PPT. Entendi. Então, vamos lá. Teria que entregar. Nas horas extras por turno, mas tudo bem. Na negociação das horas por turno, mas tudo bem, eu devo ter... Então, vamos agora aos processos de que eu sou relatora. Observando os advogados presentes e a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 25 da pauta, é o RO número 10.902.25/2016. Recorrente é Edna Maria de Souza Legari, recorrida Casa de Caridade de Alfenas, NSP Socorro. Inscrito para a sustentação oral, doutor Leopoldo Magnani Júnior, pela recorrida Casa de Caridade, 25. Bom, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Aguardo, sim. Doutora Maria Estela. Acompanho. Doutora Maria Laura. Perfeito. Como é que é? A senhora, muito obrigado. Deixa a doutora Maria Laura. Perdão, achei que a senhora não... É o qual que? 25, é o 25 da pauta. Doutora Mônica. Da minha pauta. Já mudou de sala? Já mudou de sala.
Deixa eu voltar para a sala, então. Já estou atenta. Pode voltar à sala. É o 25 da pauta? É o processo 10.902.25/2016. Eu estou negando o provimento. O recurso é da reclamante. O doutor está pela recorrida. Qual que é o número do processo? É o 10.902.25/2016. É o 25 da pauta. 25 da pauta. Tá. Doutor, não vai sustentar, não? Não, porque eu e o doutor... Estou aguardando, é? Está aguardando o voto de Vossa Excelência. Eu estou de acordo. Aliás, eu já estava indo. Eu estou de acordo. Não é porque... Eu sabia que não ia ter problema, mas, enfim, né? A pessoa tem... De acordo. A doutora Maria Laura tem que votar. De o voto dela. Muito bem, então. Próximo. É o 4 da pauta. É o RO número 10.194.64/2017. Recorrente à adição do Distribuidora Express Limitada e o recorrido ao Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de Contagem, Betim e região. Inscritos para a sustentação oral, os doutores Rogério Andrade Miranda, pela recorrente edição, e doutor Guilherme Renato Gontijo Rouara, pelo sindicato. 4 da pauta, eu estou conhecendo do recurso, do mérito, estou negando-lhe provimento. Doutor, tem a palavra. Está pela adição, né? Sim, pela adição. Pode falar. Excelentíssima senhora desembargadora relatora e presidente, demais componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério do Trabalho, senhor secretário, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia. Nós rogamos a Vossa Excelência, doutora Mônica, que reveja o seu posicionamento, por singelas razões. Pois não. Nós estamos aqui discutindo um processo de um supermercado que possui lojas físicas, de supermercado e de atacarejo. O Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Contagem, Betim e região interpôs uma ação visando de que aqueles trabalhadores da empresa que trabalham no seu depósito, nós não estamos aqui falando daquelas cargas, agenciadores de carga, daquelas empresas que chegam para carregar e descarregar mercadoria. Nós estamos falando de trabalhadores dos depósitos desse supermercado que ali dentro manuseiam empilhadeiras e carregam cargas. Obviamente que as cargas que chegam até essa filial de Contagem são descarregadas pelos quem está entregando, porque é a norma da empresa, e aqueles que movimentam internamente são empregados. Repito, não é carga comum, da vala comum daqueles trabalhadores que trabalham em empresas de movimentação de carga. Esse é o cerne dessa questão, é a interpretação. Aqui a empresa, nós vamos seguir a legislação que a sua atividade econômica traz e puxa os seus funcionários para ela ou não. E, nesse caso, com a devida vênia da proposta de voto, eu acho que está demonstrado e provado que, efetivamente, num supermercado que vende loja física e que vende por atacarejo, hoje o nome é esse, esses trabalhadores que trabalham no seu depósito não abrangem a representação sindical, porque ela é expressa no sentido de que ela abrangeria aqueles trabalhadores de empresas especificamente de carga e descarga. Nós vamos chegar com essa decisão e essa proposta de voto que todas as pessoas que forem consideradas como categorias diferenciadas, essa empresa vai ter sobre a sua égide mais de 10 sindicatos. Nós vamos ter dos motoristas que transportam aquela carga e assim sucessivamente. Ao passo que o artigo da CLT, o 581, parágrafo 1º, ele exclui essa atividade da nossa linha de atividade sindical. Então, por essas considerações e por ser uma matéria interpretativa, nós rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e, se assim não o fizer, não seja acompanhada pelos demais votantes. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Eu só vou avisar o seguinte, que eu vou... Eu vou pedir coisas, eu também eu vou pedir também. Eu acho as coisas mais difíceis de resolver, paradoxalmente, porque presume-se que haja uma unicidade sindical no Brasil, né? Eu acho as coisas mais difíceis de resolver é enquadramento sindical, porque a nossa unicidade é uma jabuticaba, né?
Então, a partir da sustentação do doutor, eu vou pedir vista, tá? Então, o senhor sustente, porque, né, aí nós ouvimos ambos e me trouxe uma dúvida em relação à minha base de sustentação aqui, que era uma coisa julgada, basicamente isso, mas eu quero dar uma olhada naquilo que é o grupo de trabalhadores que está sendo referido com mais vagar. Então, eu vou repensar um pouquinho isso a partir da sustentação oral. Então, o senhor sustente à vontade, tá? Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa da doutora desembargadora Mônica Sete Lopes, representante, ou como preferir, representante do Ministério Público, como alguns doutrinadores preferem, demais desembargadores, meus colegas advogados, estudantes e servidores da Justiça. Bem, a questão é anterior, a questão mais importante nesse processo é anterior ao ingresso dessa ação, uma vez que o Sindicato dos Trabalhadores, na movimentação de mercadorias em geral, de Contagem, Betim e região, ingressou com a ação para que que a Justiça do Trabalho determinasse quem é o representante da categoria dos movimentadores de mercadorias em Contagem, Betim e região. Essa ação foi em face do Sintrac, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Contagem e Ibirité. A Justiça do Trabalho, em decisão da 5ª turma desse regional, definiu o seguinte: a representatividade dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral é do Sintramov-CT e não do Sintrac. Essa decisão judicial foi até o TST e transitou em julgado. Esse é o fundamento do voto. Isso. A questão é o seguinte: não apenas essa decisão é expressa em dizer, não apenas em relação aos trabalhadores avulsos, mas também em relação aos empregados, independentemente da atividade desenvolvida na empresa. Isso por quê? Porque se trata de categoria diferenciada. A categoria dos movimentadores de mercadorias, ela foi criada pela Portaria 3204 de 88 do Ministério do Trabalho e, posteriormente, a Lei 12.023 de 2009 veio a dispor sobre as atividades dessa movimentação de mercadorias. Após, então, essa decisão da Justiça do Trabalho, que determinou que a representatividade desses trabalhadores de categoria diferenciada é do Sintramov, foi que o Sintramov entrou, então, com a ação contra a adição e demais empresas para que, em primeiro lugar, fosse reconhecido, assim como fez a sentença, que a representatividade desses trabalhadores é sim do Sintramov. No processo foi, inclusive, juntado a convenção coletiva a CCT, a vida entre o Sintramov e o Sincagem, que é o sindicato representado pela empresa recorrente. Não há que se falar que não se aplica a convenção feita entre esses dois sindicatos, uma vez que ela é expressa ao dizer que aplica justamente em relação à categoria diferenciada dos movimentadores de mercadorias. Pois bem, a sentença reconheceu a representatividade do Sintramov em relação aos trabalhadores que exercem atividade de movimentação de mercadorias. Disse mais ainda, disse que o rol de atividades foi devidamente descrito no item 2 da inicial e as atividades com aqueles respectivos CBOs são afetas à movimentação de mercadorias, além das atividades previstas no artigo 2º da Lei 2023. Ou seja, considerou as atividades de movimentação de mercadorias, aquelas previstas na Lei 2023 e aquelas expressamente previstas na inicial, no item 2 da inicial, porquanto compatíveis com a referida lei. Diz expressamente a sentença nesse sentido. A sentença também, ela condenou a requerida a obrigações de fazer, tais como proceder às homologações perante o Sintramov, tais como
preencher o TRCT com os dados do Sintramov e obrigação de não fazer qual seja de que a empresa não venha a se submeter a acordo coletivo firmado por outro sindicato em relação aos movimentadores de mercadorias que não seja o Sintramov. No recurso ordinário, a empresa recorrente junta algumas jurisprudências em relação ao Sintramov BH. Não tem nada a ver Sintramov BH com Sintramov CT. É a mesma coisa que falar que é a mesma coisa Atlético MG e Atlético PR. Para aqueles atleticanos, vão se sentir agredidos dessa maneira. O outro está melhor do que o nosso. Vocês não têm agressivo, não é? Ela é cruzeirense, Pois é a mesma coisa de querer equiparar o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte com o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Nada a ver. Pois é. Além do mais, o recurso faz um pedido absurdo, qual seja, de que se declare o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem, o Sintrac, o legítimo representante da categoria diferenciada dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral, em toda a base territorial de Contagem e região. Eles nem têm legitimidade para suscitar um pedido desse. Além do que, essa questão ela já está amparada pela coisa julgada. No que diz respeito ao enquadramento sindical, a própria peça recursal diz o seguinte, que o enquadramento sindical é, em regra, determinado pela atividade preponderante da empresa. Mas também afirma em sentido contrário, quando diz, salvo quando for integrante de categoria diferenciada, que é exatamente o tema deste processo. Nós estamos tratando de uma categoria diferenciada, sendo representado pelo Sintramov. A petição do recurso também diz o seguinte, o recorrente alega, estou repetindo as palavras do recurso, que os funcionários pertencentes à categoria do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem, o Sintrac, ele representaria também os movimentadores de mercadorias. E essa argumentação não merece ser provida, uma vez que a representatividade dos trabalhadores na movimentação de mercadorias ela é do Sintramov, conforme já dito. Então, também a questão do enquadramento não se deu-se por própria vontade do sindicato recorrido. Deu-se primeiro, em razão da criação da categoria diferenciada, da portaria 3.204, da lei 12.023 e também por força do Estatuto Social, que abriga esses trabalhadores. É pacífico o entendimento no TST, conforme foi juntado pelo Sintramov em sua peça de contrarrazões, de que os trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral constituem, sim, categoria diferenciada. E também o nosso pedido é de que seja mantida a integralidade da sentença e que também sejam reformados os honorários advocatícios no sentido de incrementar os honorários advocatícios em relação à defesa do sindicato recorrido. É o que eu peço. Obrigado pela atenção de todos. Certo, eu vou pedir vista para a próxima, então. Fica adiado o processo. Próximo. Vista para a próxima sessão. Terça mesmo? Terça mesmo. Processo número 26 da pauta. Obrigado, senhores. Bom dia. É o AIRO número 10.95502/2016. O agravante é Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e agravado Cliver Alain Braga de Oliveira. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Pedro Gustavo Sarmento Costa, pelo agravado Cliver, 26. 26 da pauta, eu não estou conhecendo por intempestivo. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Sim, excelência. Doutora Maria Estela? Acompanho. Doutora Da Maria mesma Laura? forma, presidente. Então, a unanimidade prevalece. Processo. Bom dia ao senhor, doutor. Muito obrigada. Processo número 12 da pauta é o RO número 10.437.45/2017. O recorrente é
Ideraldo José Bellini Xavier Dutra e o Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabela Batista Torres, pelo recorrente Ideraldo. 12. 12. Estou conhecendo e negando provimento a ambos. Doutora, tem a palavra. Por mim está perfeito. Doutora Maria Estela. Eu acompanho. Doutora Maria Laura. Qual que é o número dele? É o 12 da pauta. Qual que é o número dele? É o 10.437. Não, já tenho aqui, já achei. Eu também estou acompanhando, presidente. Então, unanimidade prevalece. Muito obrigada, senhora doutora. Tenha um bom dia. Processo número 6 da pauta é o RO número 10.245.68/2017. Recorrente é Turilessa Limitada. E também Eliezer Ribeiro, inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente Turilessa. 6. 6 da pauta. Ficou até grande, um minutinho só. 6 da pauta. Eu conheço dos recursos. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento em dobro dos repousos semanais trabalhados nos limites dos fundamentos, além de determinar que a contribuição previdenciária devida a partir de 1/1/2013 seja apurada conforme preconiza o artigo 7º, 3º da Lei X e artigo 78 da Lei X. Nego provimento ao recurso do reclamante. Tem a palavra, doutor. Bom dia, senhora presidente, demais componentes da turma. Pedir para que seja mantido esse negado provimento ao recurso do reclamante, mas que seja estendida a decisão de provimento do recurso da ré também com relação aos minutos de checklist, que data vênia, 15 minutos, são totalmente excessivos para esse checklist, que é basicamente o empregado dar uma volta em volta do ônibus, ainda que ele fale que ele cheque, é tudo visual. Então, data vênia, esse tempo já estaria incluído ou dentro daqueles 5 minutos que são permitidos, então que não seria o caso de se manter esses minutos. E também a questão do intervalo entre a jornada, já que o intervalo que foi efetivamente concedido está dentro dos parâmetros da redução que foi prevista na convenção. Obrigado. Eu estou mantendo. Doutora Maria Estela? Eu acompanho. Doutora Maria Laura? Eu vou ficar vencida, presidente, da Turileza, né? Uhum. Com relação ao período anterior. É aquele... Questão do repouso, né? Exatamente. Com relação ao período anterior à Lei 12.612, eu deferiria 40 minutos extras, quando fosse ultrapassada a jornada de 6 horas, porque ele gozava apenas de 20 minutos de intervalo. E, após a Lei 12.619/2012, me pareceu que os intervalos passaram a ser computados nas jornadas de trabalho, por causa de previsão nas convenções. E no que tange ao período posterior à Lei 13.103/2015, aí o intervalo foi gozado tal como registrado nos controles de ponto. Então, a minha divergência é essa. E também no 7º. Registro que ficou vencido. Então, em relação, só para falar com o senhor, porque eu falei genericamente, em relação ao repouso, eu percebi do exame dos cartões que havia muitas folgas que se alternavam entre domingos e sábados. Então, às vezes, ele folgava no sábado. Então, eu estou dando validade a isso como folga antecipada, porque a folga premia uma condição preferencial, que é folgar no fim de semana. Ou folgava no domingo ou folgava no sábado. Então, eu estou dando provimento apenas para condenar em dobro quando a folga não se deu nem dessa forma, nem com compensação na semana imediatamente subsequente. Tá certo? É esse o limite. A doutora Maria Laura fica vencida nesse aspecto também. Então, podemos, assim se decide, por maioria, vencida a doutora Maria Laura nos 2 pontos que ela destacou. Obrigado. Obrigada aos senhores. Processo número 28 da pauta é o ROPS número 11.043/68/2017. A recorrente é Clarice Nicodemos Todeste e recorrida estilo telemarketing e consultoria limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Karine Lopes Franco, pela recorrida estilo telemarketing. 28.
28 da pauta, eu estou conhecendo e negando o provimento. A senhora aguarda o primeiro voto divergente? Sim. Doutora Maria Estela. Doutora Maria Laura. Esse ROPS? É um ROPS. É o 11.043/68/2017. Recebi o memorial e li com atenção. Também recebi o memorial. Também recebi. Com a relatora. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora à unanimidade. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 10 da pauta. É o RO número 10391-19-2016. Recorrente é Érica Aparecida Guedes de Lima e recorrida BR France Veículos Limitada. Inscrito para sustentação oral, Dr. Ruiter de Souza Reis, pela recorrente reclamante. 10. 10 da pauta. Eu estou adaptando, eu adaptei o voto ontem a partir de uma divergência aqui anotada pela doutora Maria Estela. Revi o voto e estou pondo até a doutora Maria Laura, que estava acompanhando o voto que eu propus originalmente, como vencido. Então, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Tem a palavra, doutor. Bom dia, senhora presidente. Cumprimento todos os demais presentes. Em relação ao pedido de acúmulo de função, o mesmo deve ser deferido, dado provimento ao recurso, tendo em vista que, ao longo do contrato de trabalho, foi sendo exigido da reclamante que exercesse funções outras que não inicialmente contratadas, de forma que o exercício de outras atividades, além da função inicial, causa um desequilíbrio no próprio contrato de trabalho, onde o empregador passa a se enriquecer ilicitamente de um trabalho da reclamante sem a devida contraprestação. Em relação à questão do deferimento da restituição dos valores do Vale Alimentação, deve ser deferido também, por quê? Para que se realizasse esse desconto, deveria ser demonstrado nos autos a filiação ao PAT. A recorrida não demonstrou em nenhum momento essa filiação, de modo que, não demonstrado, se torna ilegal esse desconto efetivado, de forma que deve ser dado provimento ao recurso para se determinar a restituição dos valores descontados a título de Vale Alimentação. Muito obrigado, é isso que tinha que se dizer aqui da tribuna. Em relação ao acúmulo de função, eu estou entendendo que a natureza das funções exercidas, não havia incompatibilidade entre as atividades que eram exercidas, as atribuições que eram dadas a ela, em relação àquilo que era o ofício dela preponderante desde o início do contrato e durante dele. Então, eu entendo que não houve acúmulo de função, e essa questão de o empregador ter que remunerar a função, ela tem que ter uma alteração contratual grave, tem que ter um fator qualquer, uma norma coletiva, uma lei que autorize isso. Entendo que não é isso que acontece aqui nesse caso. Em relação à integração do Vale Refeição, e nesse ponto eu peço desculpa à doutora Maria Laura, mas eu mudei o voto ontem. Integração do Vale? Eu estou entendendo que há uma alteração e há uma integração ao PAT, e eu estou absorvendo os fundamentos que são os fundamentos da sentença. Então, estou mantendo a sentença nesse aspecto. Então, assim a proposta de voto é nesse sentido. Doutora Maria Estela. Acompanha. Doutora Maria Laura tinha posto que a Vossa Excelência vai ficar vencida, porque... eu vou ficar. Então, doutora Maria Laura fica... Você não comprovou, né? Isso, fica vencida porque, em relação a essa questão da integração do auxílio. Muito obrigado. Obrigado, senhor, doutor. Tenha um bom dia. Não, doutor, para essa sessão não há outros advogados inscritos. Vai sair agora, nós vamos mudar de sala e passar para a sala da doutora Maria Estela. Eu vou transferir a presidência por 1 minuto para a doutora Maria Laura. Eu não participo dessa votação do processo, daqui a pouquinho eu volto. Foi nessa sessão designada para as 10 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. O primeiro processo é o 13 da pauta, é o RO número 10551-78-2015. Recorrente é OFC Partners Soluções em Escritórios Limitada. E também Francisco Ferreira Salles.
Recorridos os mesmos, e Profice Comércio de Imóveis, Office Brasil Tecnologia, Office Brasil Comércio e Office Brasil Industrial. Inscrito para sustentação oral, Dr. Breno Pequena Andrade Costa, pela recorrente OFC Partners Soluções. 13. Apenas um advogado está inscrito? Sim, doutor. O recorrente do Francisco não tem, não, né? Relatora, por favor, para a súmula do seu voto. Eu conheço dos recursos, rejeito preliminar de nulidade da sentença suscitada no apelo empresário, no mérito, nego provimento ao apelo do autor, dou parcial provimento ao recurso patronal para afastar a responsabilidade solidária da 5ª, da 6ª e do 7º reclamados pelas verbas deferidas na sentença. Com a palavra, doutor. Bom, está dando provimento, então, para afastar a UFC Partners, o Paulo César e a PIS. A 5ª é a Passe Limitada, tem reclamado demais nesse aqui, tem. né? A 6ª é a OFC Partners. Sim. E o 7º é Paulo César Padilha. Então, aguardo eventual voto divergente. Doutor João, é que... não, sou eu que voto em segundo lugar, né? Mas eu acho que Vossa Excelência vai ficar... embora eu divirja, eu vou ficar vencida. Então, de qualquer maneira, a sustentação oral não será necessária, porque eu negava provimento ao recurso do autor, acompanhando esse ponto, e dando provimento e daria provimento parcial para afastar a responsabilidade da Passe, da Off Partner e do Paulo. Eu negava provimento, e enquanto a relatora estava dando provimento. Nisso, eu negava provimento também o recurso da reclamada, negava a ambos. Entendi. Então, e doutor João, já sei pela votação antecipada que vai acompanhar esse provimento parcial. Porque eu ficaria com a segunda opção apresentada aqui. Ótimo. Então, Vossa Excelência... Sim, já neste já sentido... conseguiu o objetivo, né? Sim. Então... Agradeço. Ótima tarde a todos. Fica por maioria, assim se decide. Processo seguinte. Nossa, horrível esse negócio de... Processo número 6 da pauta é o AP número 10242-33-2015. Recorrente é o Banco Santander. Só um instantinho, doutor. O Banco Santander Brasil S.A. e inscrita para a sustentação oral o Dr. Lícia Miranda Eleutério Azevedo e também agravada Juliana de Fátima Costa, representada pelo Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim, ausente. 6 da pauta. Presente é só a advogada do agravante? Do banco. Do agravante. Doutora Maristela, com a palavra para a súmula do voto. Eu conheço do agravo de petição do executado, no mérito do provimento para absolver do pagamento da multa fixada no acordo judicial de ID 97 e 3C3D. Vai sustentar, doutora? Já está ganhando? Apenas se tiver divergência, excelência. Eu estou de acordo. Eu também doutor João, estou de acordo. Como vota? Está de acordo. Então, unanimidade nos termos do voto da relatora. Excelente. Obrigada, gente. Bom dia. Processo seguinte. É o 19 da pauta. É o RO número 10.715.34/2015. Recorrente é Saritur, Santa Rita Turismo Limitada e outra, e também Usley, Mota e Silva, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente Saritur, 19. Doutora Maristela, para a súmula do seu voto, por favor. Eu conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do reclamante, dou provimento ao apelo da reclamada para excluir a condenação adicional de insalubridade e reflexos, bem como na ordem de entrega de PPP. E também para afastar a condenação em horas extras intervalares e reflexos, restando improcedentes os pedidos. Com a palavra, doutor. Eu aguardo se tiver divergência, Excelência. Vai ter, mas eu vou ficar vencida. Então, se Vossa Excelência não quiser também. sustentar... Então, o meu voto vencido é no seguinte ponto. Eu manteria a sentença quanto ao intervalo intrajornada, porque rejeitando a aplicação retroativa do parágrafo 5º do artigo 71 da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 13.103/2015. E nesse período contemplado pela condenação, o dispositivo contava com... foi a época da Lei 12.619.
havendo autorização apenas para o fracionamento do intervalo, mas não para a redução. E faço ressalva de entendimento quanto ao adicional de insalubridade, porque eu não aplico a portaria do Ministério do Trabalho 1297/2014 retroativamente. E é a minha divergência. Doutor João? Eu, data vênia, acompanho a relatora. Então, só registrar o meu voto vencido. Obrigado, bom dia. Processo seguinte. Devolvo a presidência. Obrigada. É o 33 da pauta. É o RO número 11-364-43-2014. Recorrente é Elisângelo dos Santos Pereira e recorrida Rodoban Segurança e Transporte de Valores Limitada. Inscrito para a sustentação oral, doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente Elisângelo. 33. 33 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para afastar a condenação em pagamento de indenização por danos morais, limitar a condenação a pagamento de diferença de horas extras em razão da base de cálculo adotada ao período de 1º de março de 2013 até rescisão, excluir o pagamento de horas extras laboradas nos dias de vigilante e reflexos. Reduz o valor da condenação para 15.000, com custos de R$ 300 pela reclamada. Tem a palavra, doutor? Senhora desembargadora presidente, nobres membros da turma. Excelências, as questões que o reclamante recorrente pretende enfatizar são duas. Primeiro, as horas extras. O reclamante fez um detalhamento das horas extras não pagas que estão no cartão de ponto, um laudo detalhado, extremamente detalhado, e a vara, em primeiro grau, entendeu que o reclamante não fez essa demonstração porque não teria ele observado a compensação das horas pagas ou folgas. Com todo respeito, excelência, isso foi observado. O laudo é detalhado, muito detalhado. Outro ponto, excelência, diz respeito à condenação por danos morais. Vejam bem, excelência, o reclamante, vigilante, é chamado para uma reunião. Reúne-se os vigilantes em determinado lugar. O chefe, coronel, eu não me recordo o nome, manda desarmar todos os vigilantes. Não, os vigilantes vão participar da reunião desarmados, mas eu quero um aqui do meu lado armado. Foi isso que ele fez. E o que ele fez? Tem um ladrão aqui, e eu vou descobrir quem é. Com um vigilante armado ao seu lado, acusando todos os trabalhadores de ladrões, de terem cometido furto do dinheiro da reclamada. Bem, entendemos nós que essa coação de se colocar ao seu lado uma pessoa armada para, a partir daí, fazer acusação de furto é merecedora de uma indenização. Por quê? Impede a reação do acusado, uma vez que quem o acusa está do lado de uma pessoa armada e o acusado foi desarmado anteriormente. Claro que não era uma situação, em hipótese nenhuma, para se discutir ali. Deveria ter se feito uma apuração, uma sindicância e sem as acusações. E é óbvio que ninguém deveria estar armado, mas muito menos a pessoa que se fez naquele ato como se fosse um segurança do acusador. Por isso, esperamos e pedimos encarecidamente, no que pese o voto da ilustre relatora, que seja ampliado o valor concedido em primeiro grau a respeito dos danos morais e deferidas as horas extras pedidas. É o que espera, excelência. Tem a palavra, relatora. Bom, com relação a essa reunião, existe esse relato mesmo, mas o que existe ali é uma reunião, não existe nada envolvendo especificamente o recorrente. E o fato que tinha acontecido realmente exigia uma apuração rigorosa, minuciosa, porque é uma empresa de vigilância patrimonial. O que eu não vi aqui foi um ato dirigido especificamente contra o reclamante para ensejar a indenização, por isso o provimento. Com relação às horas extras, o que eu considerei com relação a elas e mantive a sentença nesse aspecto é que os apontamentos dele, os apontamentos feitos,
eles consideram uma carga horária semanal e não verificam as horas que foram compensadas. E faço aqui uma reprodução das cláusulas da CCT. E por isso é que eu mantive o indeferimento da sentença. Doutora Maria Laura? O presidente, eu acho que com relação ao voto, eu apenas a minha divergência é apenas com relação aos repousos em dobro, porque em razão da OJ 410 que o voto não observa. É apenas esse. Com relação a essa parte, eu concordei com a relatora da indenização por dano moral. Estou de acordo com a relatora também, inclusive em relação ao episódio que o advogado escreve, porque eu acho que quem lida com vigilante armado, obviamente, tem que tomar essas precauções. Agora, imagina uma reunião dessa com todo mundo armado. Esse negócio de arma é meio e eu não vejo nenhum problema também em quem vai fazer uma demonstração dessa, embora ele possa ter sido até infeliz na forma de fazê-lo, em ter com ele alguém para lhe dar segurança. Isso é uma coisa muito comum hoje. O risco que ele correu foi grande, o chefe, o coronel. Então, não vejo nenhuma... O negócio militar é complicado mesmo. Normalidade, né? Para chamar alguém de ladrão, tem que desarmar mesmo. Então, prevalece a decisão na forma proposta pela relatora, vencida a doutora Maria Laura, no aspecto por ela pontuado. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Decide, boa tarde. Bom dia. Processo número 34 da pauta é o RO número 11.414.53/2016. Recorrente Rony Éder de Freitas e recorrida L. Lili do Brasil Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Rejane Grey Oliveira Santos Porto, pela recorrente L. Lili do Brasil Limitada. 34. Com a palavra relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço dos recursos interpostos pelo reclamado pelo reclamante, exceto dos documentos trazidos com apelo empresário, porque não configurada a hipótese tratada na súmula 8 do TST. Rejeito preliminar de nulidade da sentença suscitada pela empresa e declaro de ofício a nulidade da sentença. Agora, deixa eu ver aqui por que foi. É por cerceamento de defesa. Deixa eu ver aqui por que foi de ofício. Só para ler o fundamento aqui, porque ficou engraçado, né? É uma questão envolvendo a designação da perícia contábil, que ela foi pedida e depois foi renovada. E o que eu entendi é que a análise da questão feita sem essa prova não justifica a fixação feita aleatoriamente de que era pago o equivalente a 50% das premiações, deferindo os 50% restantes. A falta de esclarecimento dessa questão inibe a possibilidade de amplo conhecimento e, por consequência, dificulta a aplicação do princípio da persuasão racional, livre convencimento motivado. Então, eu declarei de ofício por essa razão. Tá? Doutora, a senhora tem a palavra? Bom dia, excelências. Eu estou pela recorrida Eli Lili, né? O juiz de primeiro grau condenou a Eli Lili em horas extras, sob o fundamento de que havia controle da jornada de trabalho, né, da jornada de trabalho. Mas, na verdade, não havia esse controle da jornada. O que havia, na verdade, era um aplicativo onde controlava as metas dos serviços do funcionário. Então, ele lançava os serviços diariamente nesse aplicativo e o juiz se baseou nesse aplicativo para condenar em horas extras. E, no próprio depoimento da testemunha, Ludmila Gomes Novaes, na audiência de instrução e julgamento, ela foi bem clara a respeito desse aplicativo, como que funcionava. Que os lançamentos poderiam ser feitos, por exemplo, ao final do dia.
Então, não era assim, feito, por exemplo, de manhã. Ele não precisava lançar de manhã. Se ele fizesse o serviço de manhã, ele poderia deixar para lançar mais tarde. Então, horas extras, né, teria que ser lançado no mesmo horário que fosse feito o serviço. Já que era horas, teria que ser no mesmo horário de cada serviço, né? Então, tanto que o aplicativo era para basear só em metas dos serviços mesmo, não em horas extras. Então, diante disso, a gente espera que seja negado provimento ao recurso do reclamante e reformada a sentença para excluir essa condenação de horas extras, já que não havia esse controle de jornada de trabalho do reclamante. A questão, doutor, é que declarada nula a sentença, não é examinado, fica prejudicado o exame dessas questões todas. Tá? Foram duas as preliminares que foram suscitadas. Uma da empresa com relação à questão da testemunha do autor. O que ficou confuso na conclusão foi pelo seguinte: o reclamante, nas contrarrazões, sustentou que, no caso de ser provido o recurso da reclamada, seria para afastando o pagamento de diferença de prêmio, seria de acolher a nulidade da decisão que indeferiu a perícia contábil. Eu não poderia conhecer de uma nulidade suscitada de forma eventual para o caso de acolher. Mas eu acho que, por isso que eu declarei de ofício, entendendo que a perícia da prova técnica, nesse caso, para a apuração dessa diferença de premiações, ela se justifica e, sem ela, é impossível a definição completa da questão. Por isso, suscitado de ofício. E acolhida a nulidade, o processo tem que retornar, produzir a prova e, em seguida, outra sentença. As questões que são abordadas no recurso, as outras estão prejudicadas. Tá, gente. Obrigada. Eu estou inteiramente de acordo com o relator. Acho que a providência precisa ser feita e acompanha integralmente o voto. Também então, acompanha a perícia é essencial. Caso tipo de nulidade. Então, prevalece a decisão da forma proposta pela relatora à unanimidade. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento, é no processo número 7 da pauta, é no RO número 10, 264-42-2016. Os recorrentes são Tatiane Moreira de Oliveira e Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., recorridos os mesmos. Quem está presente é a doutora Natália. Doutora Natália. 7. 7 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Esse aqui, o do lado do Coronel. Eu conheço dos recursos interpostos, no mérito, nego provimento a ambos. O dele não é muito confiável, não. Também não confio muito, não. Então, às vezes fala Tatiane, doutora, né? Maria Estela, Maria Laura. Parece que é unânime. Tatiane, cotação. 10.264, eu estou de acordo. Espera aí, só um minutinho. Ah, está aqui. Já está na tela? Sim, doutora. Nossa, que voto enorme. Eu estou de acordo com a relatora também, acompanhando integralmente. Na forma proposta pela relatora, à unanimidade. De acordo. Bem? Mais algum? Não, doutora. Doutor? Está só acompanhando? Tem algum processo em pauta hoje ou está só acompanhando a sessão? Ah, estagiário? Advogado? Não, é porque... Ah, vai tentar amanhã. Ah, entendi. Mas é outra turma, né? Outra turma. E o estilo... Felicidades. Às vezes muda mesmo. Às vezes não fala o resultado antes.